Ang mga members po ng Church of God International. Os membros da Igreja de Deus Internacional estão convidando a todos para uma doutrinação em massa, um estudo das doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o que é o estudo? Estaremos estudando quais são os mandamentos do Senhor. Os ensinamentos do Evangelho que são adequados ao nosso tempo incluem dar dízimos, ou a Santa Ceia com contribuições monetárias. Guardar o sábado está incluído? É uma doutrina do Senhor Jesus Cristo proibir comer carne de porco, camarão, etc. Estamos convidando a todos de todo o coração e esperamos que vocês atendam ao nosso convite, nossos concidadãos. Se você tem o desejo de aprender as verdadeiras doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo, começaremos na segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, às 19 horas. Bom dia a todos. Mais uma vez convidamos a todos. Por favor, juntem-se a nós na abertura da nossa doutrinação em massa. Este é um estudo das doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar outra série no dia 4 de dezembro deste ano. Confiamos que com a ajuda e a misericórdia do Senhor, vocês se juntem a nós para ouvirmos as doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo que lemos nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor esteja conosco e, se Deus quiser, nos veremos na abertura de nossa doutrinação em massa. Bom dia a todos. Mais uma vez convidamos a todos. Por favor, juntem-se a nós na abertura da nossa doutrinação em massa. Este é um estudo das doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar outra série no dia 4 de dezembro deste ano. Confiamos que com a ajuda e a misericórdia do Senhor, vocês se juntem a nós para ouvirmos as doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo que lemos nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor esteja conosco e, se Deus quiser, nos veremos na abertura de nossa doutrinação em massa. Bom dia a todos. Ação de graças e todo o louvor. Oferecemos a Ti, Pai, a vida e força a Te servir. Nós damos graças por Teu dom, porque Ele é inefável. Oferecemos a
nós damos graças por teu dom. Ó Pai, corações sentem alegria em louvar e adorar ao teu nome. Dedicamos nossa voz só a ti, amado Pai. Adora aí para sempre. Estamos outra vez te agradecendo, os escolhidos que tu tens chamado. Hinos de louvores, juntos cantaremos, a ti, amado Pai, oferecemos. Sempre em nossos lábios brilha um sorriso, mesmo que tenhamos sofrimentos. As dificuldades são aliviadas, por isso, nosso Pai, te damos graças. Os nossos corações sentem alegria em louvar e adorar ao teu nome. Dedicamos nossa voz só a ti, amado Pai. Adora aí para sempre. Sempre em nossos lábios brilha um sorriso, mesmo que tenhamos sofrimentos. As dificuldades são aliviadas, por isso, nosso Pai, te damos graças. Os nossos corações sentem alegria em louvar e adorar ao teu nome. Dedicamos nossa voz só a ti, amado Pai. Adora aí para sempre. Os nossos corações sentem alegria em louvar e adorar ao teu nome. Dedicamos nossa voz só a ti, amado Pai. Agora e para sempre. Venham e vamos todos juntos cantar
Agradeceremos nosso Deus eternamente e nós louvaremos o teu grandioso nome. A tua grandeza juntos proclamaremos, até o fim da vida agradeceremos. Agradeceremos.
Irmãos, que a paz de Deus esteja com todos nós, especialmente aos nossos convidados. Antes que nós vamos estudar as palavras do Senhor, mais uma vez estamos convidando a todos vocês para fazer uma curta oração. Vamos juntamente orar. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, damos-te graças, Pai, pela essa oportunidade que Tu nos concedeste, para que nesta vida nós conseguimos compreender as Tuas santas palavras. Ajude-nos, Pai, para que as palavras que nós vamos ouvir sejam implantadas profundamente em nossos corações. Obrigado por tudo, por nos dar essa oportunidade. Apesar das nossas humildes condições, temos chance, Pai, para que nós aprendamos a Tua verdade. Pedimos o Teu perdão pelos pecados que temos cometido nesta vida. Por favor, Pai, toque os nossos corações, limpe os nossas mentes, para que nós sejamos dignos, Pai, de invocar o Teu santíssimo nome. Nesta noite, Pai, abençoe todos os nossos irmãos que estão comparecendo nesta reunião e também os nossos semelhantes que têm vontade, que estão desejando, Pai, de compreender as Tuas santas palavras. Por favor, Pai, ajude a cada um deles para que eles possam chegar em conhecer a Tua verdade. Resolve seus problemas, ajude eles nas suas dificuldades, para que nesta vida conseguimos fazer a Tua vontade, a razão pela qual que Tu nos criaste neste mundo. Temos uma obrigação divina de estar embaixo do cuidado do nosso Criador. Em Tuas mãos abençoadoras estamos confiando, Pai, esse estudo. Por favor, envie o Teu Santo Espírito em nossos corações. Muitíssimo obrigado, Pai, mais uma vez, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a paz e o amor do Senhor esteja com todos nós. Esperamos que, com a ajuda e misericórdia do Senhor, em qualquer lugar vocês estão agora, monitorando esta transmissão dos membros da Igreja de Deus Internacional, vocês estão bem e estão prontos para estar conosco neste pouco tempo que nós vamos gastar em estudar concernente a salvação das nossas almas. Estamos em uma série de estudo, se vocês ainda lembram, o raiz deste estudo é o tópico concernente o que é o amor a Deus. Nós aprendemos que o amor a Deus é obedecer ou guardar os seus mandamentos. E guardar os mandamentos de Deus, isto vai nos merecer alcançar a vida eterna. Como nós podemos ler em João capítulo 12, versículo 48 até versículo 50, Cristo fala sobre a lei de Deus. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento, quanto ao que dizer e como falar. Em 50. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo,
falo exatamente como o Pai me ordenou. O mandamento que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, e sei que o seu mandamento, o mandamento de Deus, é vida eterna. Para alcançar a vida eterna, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. Isto mostra que nós realmente amamos a Deus. E nós aprendemos que os mandamentos de Deus, quando vamos falar concernente o tempo cristão, devemos entender que tem 10 mandamentos e tem mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes dois conjuntos de mandamentos são diferentes, irmãos. Aprendemos que os 10 mandamentos são chamados lei de Moisés, porque Moisés foi o mediador para que esta lei chegar aos israelitas. Chamado lei de Cristo, ou mandamento de Cristo, porque Cristo é quem o mediador do novo pacto ou da lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto nós aprendemos claramente que o que nós devemos seguir e obedecer em nosso tempo são os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu os mandamentos de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37, ele disse nesta carta: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor Jesus Cristo, o que o apóstolo Paulo está ensinando. E, além disso, nós temos aprendido uma coisa muito importante para não cair no erro que as outras leitores da Bíblia estão ensinando, né, que em nosso tempo, de acordo com eles, estamos debaixo da graça, por isso não devemos estar debaixo da lei. Isto é muito errado. Aprendemos que apóstolo Paulo, que está também debaixo da graça, está debaixo da lei de Cristo. Isto é muito claro pelos pronunciamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês ainda lembram os versículos que o irmão Eli Soriano tem lido, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, vamos ler novamente para refrescar os nossos pensamentos, nossos mentes, né? Vamos ler. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, porque tem lei, que o apóstolo Paulo não está mais debaixo desta lei, isto é a lei de Moisés, isto já aprendemos, para ganhar os que estão debaixo da lei. 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Paulo, que está debaixo da graça de Deus, também está debaixo da lei de Cristo. Não podemos tirar a lei de Cristo para obedecer, para que nós possamos, irmãos, alcançar a vida eterna. Na verdade, se você quer ser amigo de Cristo, você não pode dizer a Cristo: Cristo, estamos debaixo da graça, não precisa mais os seus mandamentos. Não pode, por quê? Vamos ler novamente 15:14 de João, palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Podemos agora tirar os mandamentos de Cristo, irmãos, para a salvação,
para tornar amigos de Cristo, vamos fazer os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, se nós vamos continuar este versículo para versículo 15, continuando, ele disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Não vamos ser chamados mais servos por Cristo, mas amigos. Mas qual é o requisito? Vós sois meus amigos, ele disse em 15:14, se, isto é a condição, se fizerdes o que eu vos mando. Espero que isto é claro, irmãos, com a discussão que ouvimos do irmão Eli Soriano, que aquele que está debaixo da graça em tempo cristão também está debaixo da lei de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora temos mais alguns pontos para esclarecer, né, concernente a estes dois conjuntos de mandamentos, mandamentos de Cristo, ou os 10 mandamentos, lei de Cristo e lei de Moisés. Porque há pessoas que quando estão lendo lei, mandamentos, sempre implica para eles 10 mandamentos, 10 mandamentos. Por isso, vamos estudar alguns mais pontos que pode dar confusão se nós vamos ouvir destas pessoas sem ouvir por completo o que nós podemos ler na Bíblia. Por exemplo, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Vamos ler este versículo. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos filhos remanescentes dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Agora menciona novamente mandamentos de Deus. Por isso, a ideia que está sendo ensinado que o que serão salvos, né, os remanescentes, né, da mulher que a Bíblia está citando, são aqueles que guardam os mandamentos. Depois eles vão concluir os 10 mandamentos, né? Mas não tem 10 mandamentos no versículo. Por isso, a parte do nosso estudo agora é concernente este versículo. Também, em 1 João capítulo 2, versículo 3 até versículo 4, fala também sobre esta mesma coisa. Vamos ler. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Novamente, eles vão implicar 10 mandamentos cada vez que eles podem ler mandamentos na Bíblia. Nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Em 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Por isso, eles implicam que devemos guardar os 10 mandamentos, porque tem menção neste versículo, mandamentos. Mas, na verdade, se nós vamos ler desde o princípio, né? Isso não implica 10 mandamentos. Na verdade, vocês querem tentar, irmãos? Vamos ler 2:1 primeiro, né? E depois vamos continuar. Vamos ler. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 3. E nisto sabemos que o conhecemos. De quem está falando João aqui? Nisto sabemos que o conhecemos. A quem? Ele está direcionando esta frase. Não é do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o sujeito da conversa dele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler novamente, né? 2:1 até 2. Prestar atenção, irmãos, né?
Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Depois, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Fala sobre Cristo, né? E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Em versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos quem? Cristo. Entendeu, irmãos? Se guardamos os seus mandamentos, conhecemos Cristo, a propiciação dos nossos pecados, o nosso advogado. Conhecemos Cristo se guardamos os seus mandamentos. Né? Em 4. Aquele que diz, eu o conheço quem? Cristo. E não guarda os seus mandamentos. Mandamentos de quem? Dez mandamentos? Não, mandamentos de Cristo. Né? Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Entendeu, irmãos? Por isso, não é em todas as vezes que você pode ler na Bíblia, lei, mandamentos, você sempre implica 10 mandamentos. Isto é uma maneira, na verdade, de privar os outros ouvintes que não têm conhecimento da Bíblia. É uma maneira de privar eles da completa verdade na Bíblia. Vamos dizer a verdade, porque todos nós temos direito de saber a verdade. Por isso, nesta parte do nosso estudo, irmãos, quando foi dito em 12:17 de Apocalipse, os filhos remanescentes da mulher em Apocalipse são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, será que ele implica 10 mandamentos? Isto é a parte que nós vamos ouvir neste vídeo do irmão Eli Soriano. Vamos começar ouvindo. A minha dúvida é sobre a questão de Apocalipse 12:17. Porque eu recebi ensinamentos de religiosos por aí falando sobre a questão dos mandamentos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E também 1 João 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, me ensinaram sobre os 10 mandamentos, que para a gente ser salvo tem que cumprir os 10 mandamentos, que foram reduzidos em 2 apenas, seriam, que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, que são os primeiros 4 mandamentos, inclusive a guarda do sábado, e amar ao próximo como a si mesmo, que são o restante dos mandamentos. Sem guardá-los, não poderá ser salvo. E como podemos guardar o sábado, sendo que Jesus é o Senhor do sábado? Mais ou menos nesse sentido. Eu gostaria de ser esclarecido sobre isso. Irmão, quando nós estudamos a Bíblia, precisa pleno conhecimento a toda a Bíblia. Anybody who reads a part of the Bible Qualquer um que lê uma parte da Bíblia and understand it only according to that part of the e Bible a entende somente segundo aquela parte específica, can be wrong. pode acabar errado. See? We have to know the entire Bible so that we will not be wrong. Temos que conhecer a Bíblia toda para que não nos enganemos. 119, 160 Salmos. A soma da tua palavra é a verdade,
e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. A soma da tua palavra é a verdade. A soma, o total. Menos um não é verdade. Mais um não é verdade. 26:2, Jeremias. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mando que lhes fales. Não omitas uma só palavra. Precisa a total, a soma completa, né? Não omitas uma só palavra. Pode acrescentar só uma, como colher de pedreiro, tijolos abençoados. Pode acrescentar a palavra de Deus com só uma. Vamos ler 35:6 de Provérbios. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes. Nada. Você sabe o que significa nada? Nada. Not even one. Nem um. Nada sequer. acrescentes as suas palavras para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. A palavra de Deus must be accepted A palavra de Deus deve ser aceita in its whole totality, em sua without totalidade, addition or subtraction. sem adição nem subtração. Sim. Você é conforme, irmãos? Concordam? Sim. We must not add, we must not Não deduct. devemos acrescentar nem deduzir. Por isso, se nós queremos aprender toda a palavra, vamos conhecer a Bíblia no começo até o fim. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Porque it is the only time we can differentiate what is wrong and what is right. Porque só assim que poderemos diferenciar o que é certo e o que é errado. If we do not know the totality of Pois the se não Word of God, sabemos a plenitude da palavra de we Deus, will be lost. vamos nos perder. Sim. Agora, studying the Bible, Estudando a Bíblia, when you read the word commandment, quando você lê a palavra mandamentos, it doesn't always mean the 10 commandments. não significa sempre os 10 mandamentos. Sim. Vamos ler. Romanos 3:27. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Tem duas leis na Bíblia. Dois tipos de mandamentos. Lei das obras e lei da fé. Irmãos, presta bastante atenção. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Agora, nós encontramos na Bíblia lei das obras e lei da fé. Outro. Vamos ler 7:12 de Hebreus. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. É um fato na Bíblia, tem mudança da lei. Tem mudança da lei. Nobody can deny it. Quem pode negar isso? Vamos voltar agora Romanos 3:27, onde está logo a jactância. Foi excluída, passada. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Tem lei das obras que é passado, mas o que está no presente é a lei da fé. What does this mean? O que isso significa? 3:24 de Gálatas. De modo que a lei
se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. De modo que a lei se tornou nosso aio. Você sabe, é aio, como quando você é Uma menino, babá, um tutor. criança, precisa aio, né? Pode Seria uma babá. babá, Babysitter. aio, sim? A lei se tornou nosso babá para nos conduzir a Cristo. A fim, em Cristo, de que pela fé fôssemos justificados em Cristo. So, a justificação não está na lei passado, mas a justificação está em Cristo. Você entende, irmãos? É muito claro. De modo que a lei se tornou nosso aio para conduzir-nos a Cristo, a fim de que pela fé possamos justificados. Qual é a lei que existe antes de Cristo? Qual lei que o ser humano tem antes de Cristo? Qual lei? Você sabe. Os 10 mandamentos. Foi dado antes do tempo de Cristo. No Monte Sinaí. Dado pelos ángeles. Anjos. Não pelo mesmo anjos, não pelo mesmo Deus, né? Próprio Deus, Dado- mas dados pelos anjos. 7, 37, 38 e 53 de Atos. Vamos ler. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vô-las dar. 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Por isso, devemos concluir biblicamente que a lei que existiu antes do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo é a lei dado por um anjo no Monte Sinai a Moisés, né? Como esta lei é chamada na Bíblia? A lei dado no Monte Sinai. What is that lei? Que lei é esta? Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O que está no tábuas de pedra dado por Deus a Moisés no Monte Sinai, 4:13 de Deuteronômio. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. 2 mandamentos com 2 tábuas de pedra dado por Deus no Monte Sinai a Moisés. Esta é a lei que existiu antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo algo muito importante para nós entender. 3:24 de Gálatas diz: de modo que a lei se tornou nossa babá, nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé possamos justificados. 25. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de babá. Você entende, irmão? 25 é muito claro. Mas depois que veio a fé em Cristo, já não estamos debaixo de babá ou de aio. Estamos debaixo de 10 mandamentos? Não. Por quê? Romanos, onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Esta é a lei da Cristo. Vamos agora a let us compare. Agora vamos comparar. 13:39 de Atos.
Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Amém. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, não é para nós. Nós somos debaixo da lei da fé, da lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, aos cristãos no primeiro século, o que o apóstolo está dizendo é 6:2 de Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo. A lei de Cristo é diferente do que a lei de Moisés, escrita em 2 tábuas de pedra. É passado. Honra a tua pai, a tua mãe. Nos 10 mandamentos, né? É passado. Não é para nós. Talvez você está pensando, o que não é para nós? Porque no primeiro mandamento, honra tua pai, tua mãe. Mas o pai e o pai não está honrando seu filho e sua filha. Por isso, tem pai que rape his daughter. Chega até a abusar sexualmente da filha. They do not respect their filho Pois e não their filha. respeitam ou não honram o filho e a filha. Mas na lei de Cristo não é honra tua pai e tua mãe. O que é a lei de Cristo? 2:17 de 1 Pedro. Vamos ler. Honrai a todos. Honrai a todos. Não somente seu pai, sua mãe, mas teu tio, tia, avô, Avó. etc. Seu filho, sua filha. Honrai a todos. Amai aos irmãos. Temei a Deus. Honrai ao rei. Mesmo o rei. O presidenta Dilma. As autoridades. Vamos ler 13:1 Romanos. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Você sabe agora o que é a diferença da lei de Cristo do que a lei de Moisés? A lei de Moisés é chamado na Bíblia como o velho pacto. O velho pacto, o primeiro pacto dado por Deus aos israelitas. É o pacto no Sinai. Vamos ler Deuteronômio 5:1. Chamou, pois, Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco, sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos. 4. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Estava eu nesse tempo entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, porque tivestes medo por causa do fogo, e não subistes ao monte, dizendo ele: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu. etc. Este é o pacto, ou 10 mandamentos. Né? Vamos voltar para 5:1. Chamou, pois, Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Ouvi, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falou aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Horebe significa montanha. Né?
em hebreo. Não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco, sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos no pé da Monte Sinai. Pase a pase falou o Senhor conosco no monte, no meio do meu povo. Estava eu nesse tempo entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, porque tivestes medo por causa do fogo e não subistes ao monte. Dizendo ele, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida. 9. Não te encurvarás diante delas. 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É 3 mandamentos. 12. Guarda o dia do sábado, o 4º mandamento. 16. Honra a teu pai e a tua mãe. Depois, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás, etc. Estes são os 10 mandamentos. O pacto que o Senhor fez aos israelitas em Horebe, em Monte Sinai, dado por Deus a Moisés. É para todo Israel, não para brasileiros. Irmão, para Israel. Malaquias 4:4. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe para todo o Israel, com os estatutos e juízos. A lei de Moisés, os 10 mandamentos dado por Deus em Monte Sinai, é para todo Israel, não para cristão. Sabemos que a lei se tornou nosso aio nosso aio, para o babá, conduzir. para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé em Cristo, já não estamos debaixo de aio. Não tem problema para nós observar sábado? Não. Os primeiros cristãos não, they do not worship on Saturday. Não adoravam no sábado. Não. Every day is important for them. Todos os dias eram importantes para eles. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 46. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus É. e caindo na graça de todo o 46 povo. diz que perseverando unânimes todos os dias, não somente no sábado, que ele está louvando a Deus ou ocultando a Deus, não, ocultando, não. É todos os dias, according to the apostle. De acordo com os apóstolos. Sim. Em tempo cristão, o sabá, or the rest, O dia de descanso, sabá, não é sábado. Não é sábado. O dia de descanso é um dia espiritual. Não descanso para corpo, mas para alma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A descanso, or the day for, or the rest for Christians is descanso para as vossas almas. isso Diz para o os Senhor. cristãos. Não para o corpo. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo did not observe the Por isso, o Senhor Sabbath. Jesus Cristo não observou o sábado. 5:18 de João. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. See, the reason why he was hated by the Jews, because he is not observing the A razão Sabbath. pela qual foi odiado pelos judeus é porque não observava o sábado. Even the apostles are not observing Mesmo the os Sabbath. apóstolos não observavam. Mateus 12:1.
Naquele tempo, passou Jesus pelas searas num dia de sábado. E os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. They are not observing the Sabbath the way the Israelites are. Então não estavam observando o sábado do jeito que os israelitas estavam. Sim. But for your question, irmão, Para a sua pergunta, irmão, how do we keep the commandments? como então guardamos os mandamentos? Let us keep the commandments of Guardar os Christ, mandamentos de Cristo, now the commandments of Moses. não os de Moisés. See, because there was a change in Pois the houve uma law, mudança da lei. there was a change in the Por haver priesthood, mudança no sacerdócio. there was a change in the commandment. Então, I hope that will mudança dos mandamentos. be enough for the answer. espero que seja suficiente a resposta, irmão José. Ficou esclarecido? Sim, obrigado. Com relação aí o Apocalipse 12:17, Now vamos ler 12:17 de Apocalipse. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Sim. This event Este evento, este will acontecimento, happen after the arrebatamento. acontecerá depois do arrebatamento. Sim. 12:1, vamos ler. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E, estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu à mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela,
os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Sim, aí está a história. Muito longa história de visão de João. But I will cut it short. Mas eu vou encurtá-la. Este tempo, 12 e 17, vai acontecer quando o diabo somente tem pouco tempo para enganar. Vamos voltar 12 de Apocalipse. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Qual é o pouco tempo chamado no livro de Apocalipse que resta para o diabo? Vamos ler 24 de Apocalipse. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É a ressurreição. A primeira ressurreição will be the resurrection of the saints. Será a ressurreição dos santos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? Vamos continuar. 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Depois da primeira ressurreição, tem 1000 anos que vai passar antes da última ressurreição. 6. Bem-aventurado é santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo, com Ele, durante os 1000 anos. 1000 anos depois de ressurreição. Eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. 7. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. O pouco tempo que resta para Satanás é o tempo depois a segunda ressurreição. A última ressurreição. Depois os 1000 anos, né? Vamos voltar 12 e 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O mandamento mencionado aqui não é o mandamento de Moisés. Não é 10 mandamentos. Porque o que guardaram os mandamentos neste versículo também é o mantém o testemunho de Jesus. Devemos entender que o mandamento que eles guardaram é o mandamento de Jesus Cristo, não é 10 mandamentos. And they will be the target of the dragon. E eles serão o alvo do dragão. Why? Por quê? Because there will be 1000 years left Pois restarão mil anos antes da juízo final. antes do juízo final. 1000 years Christ will reign on earth with his saints. 1000 anos Cristo reinará sobre a terra com seus santos. Para você entender, irmão, o que é tipo de cenário, o tipo de história, né? Quando nosso Senhor Jesus Cristo vier, por exemplo, tem 1 bilhão cristão verdadeiro, né? 1 bilhão será ressuscitado. Agora, em nosso tempo,
tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se 1 bilhão será arrebatado, depois a primeira ressurreição, those that will be left, Aqueles que forem deixados they will bear sons. vão ainda ter filhos. Sim. They will continue living for 1,000 Vão years. continuar a viver por mais 1000 anos ainda. Sim. And among those that will be born, E entre esses que nascerem, there will be those people who will obey the commandments of Existirão God aquelas and the pessoas- testimony of Jesus. existirão aquelas pessoas que vão obedecer o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Why? Por quê? Because Christ will be reigning on Pois earth for quem vai 1,000 estar years. reinando sobre a terra será Cristo por Sim. 1000 anos. And those that will be left here, E aqueles que forem deixados aqui who will obey the laws of e Christ, obedecer às leis de Cristo, and who has the testimony of que Christ, tem o testemunho de will be Jesus, the target of Satan. serão o alvo de Satanás. Depois o pouco tempo que resta para ele. Depois that he will be freed into Quando ele prison for solto da prisão, after depois the dos 1000 anos. 1,000 years. See? That's why you do not have to interpret that commandments there, Então, não se deve interpretar aqueles mandamentos ali mandamentos de Moisés, como os adventistas do sétimo dia. Porque os sabadistas, quando ler o mandamento na Bíblia, todos os pensamentos dele é focado nos 10 mandamentos. Ele não sabe outros mandamentos, somente os 10 mandamentos. E agora, nesta próxima parte do nosso estudo, irmãos, convidamos a todos vocês porque nós queremos abrir diante de vocês o que é o MIDI, né? O que os membros da Igreja de Deus Internacional estão pregando, estamos crendo, para vocês avaliarem, para vocês verificarem na Bíblia se o que nós estamos crendo e ensinando e colocando em prática realmente é o que vai nos conduz para a salvação. Para esta parte, nós apresentarmos a todos vocês o servo geral dos MIDI, o irmão Daniel Hassan. Vamos ouvir. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan. Saudações de amor e paz a todos vocês, onde quer que estejam no mundo. É muito importante que em nossas vidas possamos nos basear nas escrituras inspiradas por Deus. Diz Paulo que em 2 Timóteo 3,15: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É claro que as escrituras divinamente inspiradas são proveitosas para nós, mas para que possamos aproveitar de algo é necessário que aceitemos, principalmente se forem escritas e palavras que vêm de Deus, porque não há palavra de Deus que não tenha poder. Diz Lucas 1,37: porque não há palavra vinda de Deus que não tenha poder de acontecer. É por isso que a palavra de Deus é eficaz. A Bíblia diz em Hebreus 4,12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem poder. Por isso diz: porque não há palavra vinda de Deus que não tenha poder de acontecer. E ela é proveitosa para nós se a aceitarmos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Há diferentes princípios de vida,
Existem diferentes bases que são usadas. Às vezes existem diferentes referências nas quais eles baseiam suas ações na vida, mas para aqueles que acreditam, principalmente nas Escrituras, é muito importante vermos o que a Bíblia diz em como devemos aplicá-la em nossas vidas, em nossas atividades diárias, como nos relacionamos com os nossos próximos, como vamos conduzir nossa família, quais são os princípios que devemos levar conosco, não apenas o que tiramos dos livros de ética, não apenas o que tiramos de vários livros de psicologia ou o que tiramos de vários estudos feitos por pessoas, senão o que tirarmos das palavras de Deus, que melhor sabe o que é bom para cada um de nós. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que nossos pensamentos. Isso é dito nas Sagradas Escrituras em Isaías 55, 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, uma coisa que devemos ver se tivermos diferentes ideologias nas quais nos baseamos, como eles dizem que são as correntes de pensamento, devemos dar mais valor ao pensamento de Deus, à admoestação de Deus. É por isso que as Escrituras nos aconselham sobre o que devemos escolher. Deus nos deu a liberdade de escolher qualquer coisa, mas vale mais a admoestação de Deus, que sabe o que é bom para nós, pois Ele tem pensamento superior aos nossos pensamentos. Ele disse em Deuteronômio 30, 19: O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Há algo sendo recomendado escolhermos? Vamos escolher a vida, diz as Escrituras. E vocês sabem, há uma coisa claramente dita na carta de João em 12, 49 a 50. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Se queremos escolher a vida, o Senhor Jesus Cristo disse: Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. E este mandamento, que é a vida eterna, a qual se refere o nosso Senhor Jesus Cristo, foi escrito para que tenhamos algo que possamos usar como referência. Diz em 14:37 da carta do apóstolo Paulo: Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Não vamos esquecer a menção que João diz em 12:50: E sei que o seu mandamento é vida eterna. E é dito que este mandamento para os cristãos foi escrito. E Paulo disse: Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então vamos investigar as coisas que estão escritas. Vamos pesquisar as coisas que estão escritas, como é dito em Isaías 34:16. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. É através do Espírito que nos mostrará, nos dará as verdades ditas nas Sagradas Escrituras, que basta buscarmos no livro do Senhor e lermos. Podemos nos basear nisso para que possamos obter o mandamento que é a vida, para que possamos saber o que devemos fazer e nós não seremos prejudicados, porque as verdades que são ditas nas Escrituras Sagradas sobre como as diferentes referências que usamos são usadas como base, às vezes há pessoas que leem horóscopos
olham o que o horóscopo diz todos os dias e o que eles vão fazer é baseado no que diz o horóscopo. Devemos basear o que diz a palavra de Deus no que devemos fazer, no que devemos fazer em nossas vidas, porque Ele é quem melhor sabe se o que é bom para nós, porque Ele é quem nos criou. E aí, as Sagradas Escrituras estão disponíveis para nós lermos. É isso que estamos oferecendo a todos os nossos seguidores. Temos a Bíblia Digital gratuita, porque hoje é o mundo digital, onde vocês podem ler a Bíblia até no seu celular ou em seus dispositivos. Vocês podem baixá-la gratuitamente. É o nosso aplicativo digital da Bíblia, que você pode ler todos os dias. Possui diferentes recursos para facilitar o uso e também possui o recurso grifar. Também há anotações que seja a base de nossas atividades diárias. Vocês sabem, a palavra de Deus é muito valiosa e a Bíblia não deve ficar apenas de exposição em nossos armários, mas é melhor lermos. Vamos estudá-la e olhar as coisas ditas na Bíblia que nos fazem bem. A própria Bíblia diz algo mencionado em Tiago 1:27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Existe uma religião pura que é mencionada na Bíblia, e essa religião pura que é mencionada na Bíblia está escrita porque, de fato, existe uma religião pura e também existe uma igreja que é mencionada na Bíblia. Diz em 20:28 de Atos: Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Existe também uma igreja que é mencionada na Bíblia, e nesta igreja de Deus, que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo também foi chamado. Isso é dito em 1 Coríntios 1:1 em diante. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Existe de fato uma igreja referida onde Paulo foi chamado, e Paulo foi chamado para ser apóstolo na igreja de Deus, diz as Escrituras. Então, na Bíblia, há uma religião mencionada. Você pode ler isso. Também há uma igreja mencionada. Você pode ler isso. E há a lei de nosso Senhor Jesus Cristo mencionada lá em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, existe também a lei de Cristo que é ensinada nas Escrituras. E se somos cristãos, é importante que conheçamos a lei de Cristo. Devemos também conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se dizemos que somos cristãos, e que está escrito na Bíblia, que deve ser a nossa base em como vamos viver, como vamos trabalhar, como teremos uma perspectiva, que tipo de perspectiva devemos ter na vida, porque diz em Filipenses 1:27, apenas deixai que a vossa maneira de viver seja digna do Evangelho de Cristo. Portanto, se somos cristãos, Cristo tem Evangelho, Cristo tem lei que devemos seguir. O Evangelho de Cristo que devemos aplicar em nossas vidas. Como podemos viver? Não devemos aplicar o horóscopo em nossas vidas se somos cristãos. Nós não devemos aplicar diferentes livros em nossas vidas se somos cristãos. Porque se acreditamos na Bíblia, a Bíblia diz que a vossa maneira de viver seja digna do Evangelho de Cristo. E se há algo que devemos seguir como cristãos, vamos seguir a lei de Cristo. E é por isso que convidamos vocês a pesquisarem na Bíblia. Não estamos forçando nossa crença em vocês. O nosso convite é para ajudá-los a ler a Bíblia, sendo que, se nós acreditamos no que é dito nas Escrituras, vamos olhar para o ajuntamento feito pelo Espírito Santo das suas palavras, porque a palavra de Deus é aprovada
E a aprovação da palavra de Deus é tanto que não devemos acrescentar a ela. Não se deve diminuir dela, porque ela é aprovada. É algo que não devemos duvidar se cremos nas palavras de Deus, nas Sagradas Escrituras. Apenas devemos ler. Então vamos estudar, não para que possamos forçar nossa crença em vocês. Vocês sabem, dizem Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para os que nele confiam. Então vamos apenas estudar a palavra de Deus, ver se algo realmente está na Bíblia. Então vamos ler. Será isso ou aquilo que está mesmo escrito aqui? O que a Bíblia diz? Como você deve viver como esposa? Você que é marido, em vez de usar outro como referência, veja a palavra de Deus e a disciplina com as crianças. O que é que a Bíblia diz sobre como lidar com seu inimigo? Como você deve lidar com seu próximo? O que a Bíblia diz para um pretendente, para aquela que está sendo cortejada? Quais são as verdades que podemos tirar da palavra de Deus para que possamos aplicar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas? Vocês é que vão avaliar. Nós apenas daremos a vocês quais são as verdades. Vamos lê-las, vamos estudá-las e vamos ter uma orientação pelo que é dito na Bíblia, pelo que é dito nas Escrituras. Se acreditamos basicamente na Bíblia, e se você não acredita na Bíblia, por favor, ouça para que você possa saber de onde surgimos, porque acreditamos no que as Escrituras dizem. É por isso que estamos convidando vocês. Nós vamos realizar mais uma doutrinação em massa. É um estudo da justiça e das doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Seus mandamentos, é isso que vamos estudar em nossa doutrinação em massa. Apenas experimentem para poder avaliar. Os membros da Igreja de Deus Internacional estão convidando vocês para um estudo das palavras de Deus. Cabe a você pensar, ler. Você também tem uma Bíblia. Confira o que vamos estudar. A nossa parte é apenas convidar vocês, não para forçar vocês, mas é para que possamos nos ajudar. Vamos nos ajudar porque somos seres humanos criados por Deus. O mais importante é nos ajudarmos. Não devemos brigar. Estudaremos como podemos viver tranquilamente debaixo da doutrina e a justiça de Deus. Não é para puxarmos uns aos outros para baixo. A vida já é difícil, há muitos problemas que a humanidade enfrenta. Então, é mais importante que nós, humanos, cheguemos ao ponto em que possamos aprender o que Deus diz, porque não seremos prejudicados se seguirmos a sua vontade, porque a vontade de Deus é algo que vai acontecer mesmo. Ninguém pode forçar a sua ideia em ninguém. No final, ainda vai prevalecer o que Deus quer fazer. Ele disse, operando eu, quem impedirá? Quando é Deus quem faz, dizem 43:13 de Isaías. Eu sou Deus, também de hoje em diante, eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, no final, ainda prevalecerá o poder de Deus. Talvez temporariamente, há aqueles que se dispõem para fazer o mal e seus corações se alegram em fazer o mal por causa do que é dito em Eclesiastes 8:11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Visto que o julgamento não é executado imediatamente, e porque não é executado logo o julgamento sobre essas más ações, porque o desejo de Deus é como diz Pedro em 3:9 da sua carta em 2 Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus nos dá tempo para nos arrependermos de nossos erros. É por isso que o julgamento sobre as más ações
não é feito imediatamente, consequentemente, o que acontece às vezes. O tempo de Deus nos dá para nos arrependermos de nossos erros. Outros aproveitam para fazer mais maldade. Mas no fim, o que vai prevalecer é a justiça de Deus, que é durante o juízo. Chegará o tempo em que Ele julgará a todos segundo as obras de cada um, sejam boas ou más. Diz em Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É por isso que, quando vier o fim, é dito em Apocalipse, as nossas obras, é dito que elas serão a base do nosso julgamento, em Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, enquanto tivermos vida e oportunidade, vamos usar o bem de acordo com a justiça e a palavra de Deus. Estamos apenas convidando vocês, vamos estudar. De repente vocês vão encontrar na justiça das Sagradas Escrituras as coisas que devemos fazer em nossas vidas de acordo com a palavra de Deus e aplicar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida cotidiana. Vamos apenas ler na Bíblia. Cabe a vocês fazer a avaliação. Será que isso ou aquilo está correto? Isso ou aquilo é realmente verdade? Isso ou aquilo está escrito mesmo? Será que isso é realmente um bom princípio para aplicar no dia a dia? Isso me levará ao bem? Isso me tornará uma pessoa melhor? Ou isso me tornará uma pessoa má? Cabe a vocês analisarem. É uma coisa que não vamos martelar em ninguém, senão que estamos oferecendo isso para vocês, possam estudar e depois analisar. Não se esqueçam, nosso convite para vocês novamente. Espero que possamos nos ver nesse dia, para que possamos estudar as doutrinas de nosso Senhor Jesus. Não esqueça, né, irmãos? Marque no seu calendário, dia 4 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas, horário de Brasília, nós vamos começar a estudar a doutrina ou a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós obtermos a vida eterna, para que nós podemos tornar amigos de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos aprender a lei de Cristo, a doutrina de Cristo. Vamos juntos, com a ajuda do Senhor, irmãos, e todos vocês que estão acompanhando este programa no dia 4 de dezembro. Por enquanto, mais uma vez, damos graças a Deus em primeiro lugar e obrigado a todos vocês por acompanhar este programa. Mais uma vez, estamos dizendo que toda honra e toda a glória pertence ao Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, antes de fecharem esta reunião, convidamos a todos. Vamos fechar através de uma pequena oração. Vamos juntos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, do fundo de nossos corações, aceita, por favor, os nossos agradecimentos, Pai, pela tua justiça que estamos aprendendo através desse programa. Obrigado por nos ensinar coisas que precisamos saber para que possamos andar em retidão de acordo com a tua justiça, Pai. Implante estas palavras em nossos corações, faça com que sempre lembramos, Pai, estas coisas, principalmente nos tempos difíceis, para que não vamos separar do teu caminho. Acompanhe-nos, as nossas famílias,
principalmente os nossos filhos. Por favor, não se canse em nos ajudar e acompanhar. Nos perdoe, Pai, pelas nossas falhas, pelos pecados que temos cometido. Agora que já temos perdoado aqueles que pecaram contra nós, sempre dê-nos esperança para que possamos sentir dentro em nós o desejo de continuar. Tenha compaixão com todos nós, com os nossos filhos e amados na vida. E mais uma vez, em tuas poderosas mãos, confiamos as coisas que vamos fazer. Acompanhe todos nós, principalmente aqueles que estão em busca da tua verdade. Abençoe também nossos irmãos em várias partes que estão colaborando e apoiando para espalhar a verdade que temos encontrado nesta vida. Mais uma vez, te damos graças por tudo, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos receber o amor e a bênção do Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a direção do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Sortudo e amável, pelo grande amor, a nação é unida, anuncia Cristo e sua doutrina. Cristão eu sou, cristãos nós somos, a prova que nós somos é que nós nos amamos. O caminho antigo é o caminho da verdade, a geração dos escolhidos, a santa cidade, com povo zeloso, transborda a caridade, por Deus apoiados, somos como é bom estar nesta companhia da nossa irmandade, que realmente cuida em meio à escuridão. Somos nós a luz que brilha, declarando ao Senhor: a Deus seja a glória. Cristão eu sou, cristãos nós somos, a prova que nós somos é que nós nos amamos. O caminho antigo é o caminho da verdade, a geração dos escolhidos, a santa cidade, o povo zeloso, transborda a caridade, por Deus apoiados, somos livres. Amor nós temos.
mga members po ng Church of God International. Os membros da Igreja de Deus Internacional estão convidando a todos para uma doutrinação em massa, um estudo das doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o que é o estudo? Estaremos estudando quais são os mandamentos do Senhor. Os ensinamentos do Evangelho que são adequados ao nosso tempo incluem dar dízimos, ou a Santa Ceia com contribuições monetárias. Guardar o sábado está incluído? É uma doutrina do Senhor Jesus Cristo proibir comer carne de porco, camarão, etc. Estamos convidando a todos de todo o coração e esperamos que vocês atendam ao nosso convite, nossos concidadãos. Se você tem o desejo de aprender as verdadeiras doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo, começaremos na segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, às 19 horas. Bom dia a todos. Muli po kaming nag-aanyaya. Mais uma vez convidamos a todos. Por favor, juntem-se a nós na abertura da nossa doutrinação em massa. Este é um estudo das doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar outra série no dia 4 de dezembro deste ano. Confiamos que com a ajuda e a misericórdia do Senhor, vocês se juntem a nós para ouvirmos as doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo que lemos nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor esteja conosco e, se Deus quiser, nos veremos na abertura de nossa doutrinação em massa. Bom dia a todos. Muli po kaming nag-aanyaya. Mais uma vez convidamos a todos. Por favor, juntem-se a nós na abertura da nossa doutrinação em massa. Este é um estudo das doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar outra série no dia 4 de dezembro deste ano. Confiamos que com a ajuda e a misericórdia do Senhor, vocês se juntem a nós para ouvirmos as doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo que lemos nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor esteja conosco e, se Deus quiser, nos veremos na abertura de nossa doutrinação em massa. Bom dia a todos.